O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Livro 3º, As Leis Morais. Capítulo 6, Lei de Destruição. 7. Pena de morte. 760. A pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? A pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens forem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na Terra. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Falo de uma época que ainda está muito longe de vós. O progresso social ainda deixa muito a desejar, mas seríamos injustos para com a sociedade moderna se não víssemos um progresso nas restrições impostas à pena de morte entre os povos mais adiantados e a natureza dos crimes aos quais se limita a sua aplicação. Se compararmos as garantias de que a justiça se esforça para cercar hoje o acusado, a humanidade com que o trata, mesmo quando reconhecidamente culpado, com o que se praticava em tempos que não vão muito longe, não poderemos deixar de reconhecer a via progressiva pela qual a humanidade avança. 761. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a sua própria vida. Não aplica a ele esse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Há outros meios de se preservar do perigo, sem matar. É necessário, aliás, abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. 762. Se a pena de morte pode ser banida das sociedades civilizadas, não foi, entretanto, uma necessidade em tempos menos adiantados? Necessidade não é o termo. O homem sempre julga uma coisa necessária quando não encontra nada melhor. Mas à medida que se esclarece, vai compreendendo melhor o que é justo ou injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. 763. A restrição dos casos em que se aplica a pena de morte é um índice do progresso da civilização? Podes duvidar disso? Não se revolta o teu espírito, lendo os relatos dos morticínios humanos que antigamente se faziam em nome da justiça e frequentemente em honra à divindade, das torturas a que se submetia o condenado e mesmo o acusado, para lhe arrancar a peso e sofrimento a confissão de um crime que ele muitas vezes não havia cometido? Pois bem, se tivesses vivido naqueles tempos, acharias tudo natural e talvez tivesses feito o mesmo. É assim que o que parece justo numa época parece bárbaro em outra. Somente as leis divinas são eternas. As leis humanas modificam-se com o progresso e se modificarão ainda até que sejam colocadas em harmonia com as leis divinas. 764. Jesus disse: quem matar pela espada, perecerá pela espada. Essas palavras não representam a consagração da pena de talião? E a morte imposta ao assassino não é a aplicação dessa pena? Tomai tempo, estáis equivocados quanto a estas palavras, como sobre muitas outras. A pena de talião é a justiça de Deus, é Ele quem a aplica. Todos vós sofreis a cada instante essa pena, porque sois punidos naquilo em que pecais, nesta vida ou noutra. Aquele que fez sofrer o seu semelhante estará numa situação em que sofrerá o mesmo. É este o sentido das palavras de Jesus. Pois não vos disse também: perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que perdoe as vossas ofensas, da maneira que perdoastes, ou seja,
Na mesma proporção em que houverdes perdoado, compreendei bem isso. 765. O que pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? Isso equivale a tomar o lugar de Deus na prática da justiça. Os que agem assim revelam quanto estão longe de compreender a Deus e quanto têm ainda a espiar. É um crime aplicar a pena de morte em nome de Deus, e os que o fazem são responsáveis por esses assassinatos.